Olá pessoal, voltando aqui, lembrando que esse vídeo é dirigido aos colegas advogados aí e quem vai ingressar aí, sobretudo jovens advogados, quem vai ingressar na advocacia, ou está há pouco tempo já na advocacia, né? E é um workshop aí que trata de contratos honorários advocatícios. Força, tá bom, colegas? Vou buscar aqui o nosso Codex. O Codex aqui, na verdade, é um livro de normas internas aqui do escritório. A gente tem vários memorandos, circulares, portarias, né? E a gente edita aqui para a gente ter uma forma de procedimento mais organizado. Então a gente editou uma circular aqui em junho, agora de 24, ou seja, ela é recente, né? É bem recente, atualizando nosso contrato de honorários. E a gente já vinha fazendo a leitura do vídeo anterior aí, do contrato que estamos trazendo aqui para os colegas terem contato com esse modelo de contrato que nós estamos apresentando, para que possam, se for o caso, usar de inspiração aí nas suas futuras contratações com seus clientes, tá bom? No vídeo anterior nós tratamos da qualificação e também do objeto do contrato de honorários, né? Agora nós vamos tratar, a partir da cláusula segunda, da formação dos preços e mensalidades, que é o título dessa cláusula, que na verdade ela se estende necessariamente ainda antes da terceira cláusula começar, ou seja, ainda na cláusula segunda, ela vai até um item determinado aqui, onde a gente cria um outro título, mas necessariamente hoje nós vamos fazer a leitura apenas do caput, né? Apenas da cabeça da cláusula, porque aqui a gente está trazendo uma tabela de referência muito interessante, que foi construída ao longo de alguns anos, né? E sendo debatida com vários clientes. E inicialmente nós adotamos essa tabela para efeito de honorários cota litis, né? Naquele tipo de honorário que você vai participar no resultado da causa, né? Tomando por base a tabela de honorários da advocacia, do Conselho Seccional Distrital, fixado para honorários de inventário, né? Que eles tinham um percentual lá, né? Para causas que envolvessem ação de inventário ou até mesmo procedimentos sumários, como arrolamento sumário, né? E aí trouxemos aqui para o nosso universo do dia a dia e fizemos adaptações. Então eu vou ler aqui, eu acho interessantíssimo como é dirigido mais para os colegas advogados, a liberdade de interpretar e fazer como quiserem para os seus clientes, respectivos clientes, é total, tá? Aqui é só uma referência e com certeza os clientes que estão vendo aí, os clientes dos outros advogados que estiverem achando interessante o vídeo, vão poder apresentar para os colegas lá uma referência interessantíssima de percentual. Claro que a gente estabeleceu aqui um percentual assim, um teto astronômico aqui para ter uma referência. Mas quando chegar num determinado ponto aqui, eu vou suspender a leitura, porque não tem necessidade de eu ler até o final, e quem tiver interesse, nós temos o acesso aí, é só mandar mensagem que a gente indica o nosso e-mail aí, para poder a gente passar a tabela completa, para não ficar desgastando aqui as pessoas que estão assistindo também, né? Os nossos telespectadores queridos aí, tá bom? Então nós vamos fazer um resumo aqui até um determinado ponto, para a gente não tornar o vídeo muito extenso, porque já vai ser um vídeo um pouco extenso por conta disso. Então vamos à leitura para tornar mais breve aqui. Em remuneração desses serviços, os advogados contratados receberão os honorários, estou lendo no plural para ficar mais simples, porque aqui a gente colocou plural e singular, né? As duas opções, que aí fica mais fácil, porque é um contrato padrão, né?
os honorários líquidos certos para todas as etapas descritas nas alíneas A, B, C e D da cláusula primeira. Lembre-se que lá no vídeo esse contrato está um pouquinho desatualizado e a gente fez uma atualização dele. A gente acrescentou a linha E na cláusula primeira, tá certo? Contratamos lá da questão do tutela de evidência, o de urgência, né? Então, considerem também essa possibilidade de acrescentar a linha E também, relativamente à cláusula primeira, ou seja, da cláusula primeira. Em percentual gradual proporcional ao êxito, à vantagem econômica oferida, ao valor final do benefício alcançado na cláusula. Por que eu coloquei isso aqui? Por que a gente está tratando, pode tratar de ação de reparação civil, uma ação previdenciária, de uma ação tributária, uma anulatória, uma ação de repetição de indébito tributária também, tá certo? Então você vai ter vários nichos aí que você pode usar, uma ação de direito administrativo, servidor público, uma causa servidor público entrando contra o Estado, né? Então você tem vários nichos que você pode aplicar essa cláusula. Isto é, a título de honorários quota litis ad êxito, ou seja, lá no êxito da causa, né? Cito aqui o RESP 1.150.200 do DF, tá? Calculado sobre o valor da vantagem oferida na tutela de mérito, ou mesmo que se diga a título de honorários quota litis pro soluto, né? Que vai ser realmente já planilhado, né? E aí, inicialmente, tanto faz o que quer dizer que, desde o deferimento, ainda que liminar, ou seja, já na liminar você consegue uma medida em que você tem um percentual na causa, você já tem esse pró-soluto aqui, tá? De tutela de urgência que permita aos contratantes, também ao contratado, né? E aos contratados, auferir ou auferirem antecipadamente os benefícios com a ação judicial, né? O contencioso, ou assessoria, ou a consultoria prestada, né? Pode ser contencioso, pode ser outro caminho também, né? Como já abordei em alguns outros vídeos, né? A conciliação, por meio da arbitragem. Tem outros caminhos de solução de conflitos que não só o contencioso necessariamente, que pode ser administrativo ou judicial, né? E por aí vai. Ou seja, prestada pelos contratados. Ou já a partir da prolação da sentença em sede de juízo singular, com efeito meramente devolutivo, né? Por exemplo, você tem uma medida já julgou em primeira instância, que ela já tem eficácia. Houve uma alteração no Código de Processo Civil que já permite a execução provisória, né? Isso foi debatido, inclusive, para a instância penal. Mas na instância civil, isso é bem mais antigo, né? Tá certo? A gente sabe que o direito civil é bem mais avançado que o direito penal. O direito penal ele é bem mais restritivo, até porque a interpretação tem que ser mais restritiva, e não é querendo dizer que o direito civil é melhor que o direito penal. Nada disso. Cada um tem as suas qualificações e suas circunstâncias. Mas é claro que o direito civil é muito mais complexo que o direito penal, porque o direito penal, perto do direito civil, é apenas uma criancinha, né? O direito civil é um ancião bíblico, né? Perto do direito penal. O direito penal realmente tem que crescer muito ainda para chegar perto do direito civil. Mas voltando aqui ao direito civil, né? Então, em sede de juízo, claro que é uma brincadeira, tá? O pessoal da área penal aí fica injuriado. Eu vim aqui para conhecer o contrato do colega ali da área civil e ele fica falando mal do direito penal. Não é, porque o direito penal é para quem gosta de direito penal, tá certo? Então tá. A partir da prolação da sentença em sede de juízo singular, com efeito meramente devolutivo, como acabei de abordar, ou seja, sem efeito suspensivo, e que permita a execução provisória da sentença sem embargos à incidência dos devidos consecutários legais até a data em que o valor do êxito for saldado. Então tem isso também, porque você durante esse ínterim aí, você pode ter a correção, né? E houve agora, como o direito penal muito mais complexo, então ele foi feito alterações, inclusive esse ano agora, sobre a questão da correção, né? Podem pesquisar a respeito do IPCA, se eu não me engano, né? A taxa Selic, essas questões todas, por conta do julgamento no excelso pretório, sobre essa questão dos juros, né? Enfim,
Agora, lembrando que aqui é um contrato, então nós vamos fazer uma revisão futura sobre isso, inclusive para as cláusulas adiante que tem aqui que vamos estudar nesse pequeno workshop que estamos fazendo aqui, porque existem algumas circunstâncias que foram alteradas no Código Civil e a gente vai observar até onde pode ir a liberalidade no contrato frente a essas alterações que ocorreram recentemente. Então vamos aqui para o que é mais interessante mesmo do vídeo, que é a questão dessa tabela que a gente já introduziu aqui, né? E em relação a essas alíquotas e tal. Vou fazer uma lembrança aqui, ó, do que eu já li anteriormente, ó. Percentual, gradual, proporcional ao êxito, né? A vantagem econômica oferida ao valor final do benefício alcançado na causa. Então você vai levar em consideração isso, ele é proporcional, né, e gradual. Então a gente prossegue aqui. Então, e que permita a execução provisória da sentença sem embargos a incidência dos devidos consecutários legais até a data em que o valor do êxito for saldado, como eu falei, né? Então, observadas as seguintes alíquotas graduais proporcionalmente ao êxito da causa. Então, vamos a elas, porque agora são várias alíquotas graduais e proporcionais. A gente foi auferindo, foi calculando, foi projetando, foi debatendo, negociando com diversos clientes, clientes da área contábil, clientes economistas, temos diversos clientes economistas que a gente debateu esse assunto. É interessante porque a gente foi chegando num ponto com outros colegas advogados, foi chegando num ponto interessante. E uma observação importante também aqui, isso aqui não é nada definitivo, é só uma referência, não se aplica a qualquer tipo de contrato. A gente traz como uma referência geral, mas para vários contratos, primeiro a gente vai analisar a tabela da OAB, tá bom? Aí a gente olha a tabela da OAB e a gente fala, pô, vamos ver aquela tabela lá do modelo para ver se ela se adequa à tabela da OAB. Então, lembre-se disso. Então, esses colegas aí que são da área penal, que de vez em quando dão uma mergulhada aí no direito civil, então ele sai da piscininha do direito penal e dá uma mergulhada no oceano do direito civil, e aí fica meio assim perdido. Então atente para esses detalhes, tá bom? Olha lá, a linha 1, inciso 1, item 1, né? 50% para o êxito de até 5 salários mínimos. Ou seja, se o êxito for até 5 salários mínimos, 50%. Deu para entender a lógica, né? Prosseguindo. 47,5% para o êxito de até 10 salários mínimos. Ou seja, aumentou o êxito, o valor do êxito, o valor venal, reduz o percentual, reduz a alíquota, né? 45% para o êxito de até 15 salários mínimos, 42,5% para o êxito de até 20 salários mínimos, 40% para o êxito de até 25 salários mínimos, 39% para o êxito de até 35 salários mínimos, ou seja, 38% para o êxito de até 45 salários mínimos, 37% para o êxito de até 55 salários mínimos, 36% para o êxito de até 65 salários mínimos, 35% para o êxito de até 70 salários mínimos, 34% para o êxito de até 85 salários mínimos, 33% para o êxito de até 95 salários mínimos, 32% para o êxito de até 105 salários mínimos, 31% para o êxito de até 115 salários mínimos, 30% para o êxito de até 125 salários mínimos, 29% para o êxito de até 135 salários mínimos. Chegando aqui nesse inciso, que aqui eu numerei como 16º, veja que chegamos aos 29%. Baixamos dos 30% padrão para grande parte das causas na área civil, né? Inclusive também a área tributária. A nova tabela da OAB também estabelece alíquotas de 20% para alguns tipos de causas menos complexas, né? Então, nós vamos chegar também aos 20% logo aqui embaixo. Vai ser mais ou menos onde eu vou encerrar
a leitura, porque aí o resto é como eu falei antes, a gente vai chegar e havendo necessidade ou interesse do colega, ele passa um e-mail para a gente passa, devolve com essa nossa tabela aqui meio exemplificativa, porque realmente tem muitas causas que você vai ter que pegar o feeling do advogado, do cliente, debater, negociar para chegar nesse percentual. Mas quando a gente estabelece essa tabela, é interessante que o próprio cliente acha interessante isso aqui. Ele fala, não, essa tabela faz sentido, né? Porque se você pegar uma causa e considerar que o processo vai tramitar, sei lá, 2, 3 anos, às vezes até 4 ou 5 anos, e você vai fazer correção e vai colocar tudo aquilo em cima, dependendo da causa, e você colocar isso em salários mínimos, claro que você não pode vincular o salário mínimo, mas é apenas uma referência, uma baliza, você vai ver que faz sentido cobrar assim, né? E eu tenho visto que isso aqui tem sido aplicado em vários outros casos, né? E a gente tem colocado várias referências sobre isso aqui, por que a gente tem aplicado isso na nossa tabela. Então vamos prosseguir aqui a leitura a partir dos 29% para o êxito, né? De até 135 salários mínimos. O que daria aí, se você pegar para analisar, prosseguindo aqui, ó, 28% para êxito de 145 salários mínimos, 27% para o êxito de até 155 salários mínimos, 26% para o êxito de até 165 salários mínimos, 25% para o êxito de até 175 salários mínimos, 24% para o êxito de até 180 salários mínimos, 23% para o êxito de até 185 salários mínimos, 22% para o êxito de até 190 salários mínimos, 21% para o êxito de até 195 salários mínimos e, finalmente, justamente no meio da balança aí, 20% de alíquota, né, para o êxito de até 200 salários mínimos, né? Ou seja, chegamos àquele item da tabela da OAB, os 20% e os 30%, os principais itens. Todos eles estão aqui nesse intervalo. Acima disso, são valores acima de 200 salários mínimos. São valores cada vez mais altos, né? E aí vai mais para alguns ramos do direito administrativo, né? Em que você tem, você fica ali 5 anos pedindo os direitos quinquenais de servidores públicos acumulados, com desvio de função às vezes e tal, ou alguma coisa no direito do trabalho que possa ter isso, ou principalmente direito comercial, empresarial, que sim, aí vai se aplicar mais essas próximas alíquotas que eu não vou citar aqui agora. Mas lembrando, muitas vezes dependendo da causa e da complexidade, né, às vezes não vale a pena para o cliente nem para o advogado. Então tudo tem que ser negociado. Isso aqui é só uma referência que a gente faz, ou seja, à medida que vai aumentando o êxito, vai diminuindo a alíquota. Essa é a visão que o advogado tem que ter, né? Quanto maior o êxito, menor a alíquota. Por exemplo, a tabela da OAB, ela estabelecia, antes a anterior a 2015, as tabelas de 2005, por exemplo, de 2010, estabeleciam um percentual só de 30%. Não havia muito uma previsão para percentuais de 20%, era muito raro. Agora eles estão mais comuns, porque o salário mínimo subiu bastante também, tá bom? O salário mínimo, na época lá que eu advogava 20 anos atrás, era uma coisa, o salário mínimo agora é outra. E os colegas mais antigos que advogavam 30, 40 anos atrás, era outra coisa. Eu creio até que advogado com mais de 50 anos de advocacia já deve ter se aposentado, pela idade, ou pelo, né, enfim. Mas é possível que tenha colegas assim que ainda estejam atuando, né? Mas vamos botar aí que até uns 40 anos de advocacia, 40 anos atrás o salário mínimo era realmente outra coisa. Ainda mais que tem que ser feita a correção, e é bem mais complexo, né? Mas isso aqui é só um referencial, tá bom? Para os colegas terem essa noção que, na verdade, o que acontece é o quê? A proporcionalidade que tem que haver. Ser respeitada a proporcionalidade e a graduação, para respeitar justamente esses princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da racionalidade, tá bom? Vou se encerrar por aqui, eu poderia colocar algumas outras questões, mas aí a gente estenderia muito o vídeo. Com a nova tabela agora, vindo esses percentuais,
inclusive das tabelas anteriores, esse percentual que começaria lá em 30%, por exemplo, né? Mas que o Código de Ética permite que vá até 50%, porque ele fala implicitamente isso, e a gente tem precedentes jurisprudenciais sobre isso, ou seja, de 50%, porque o advogado jamais pode ganhar jamais pode ter um êxito maior que o do cliente na causa. Então, por depreensão, se entende que até 50% do advogado pode cobrar de honorários, dependendo da causa, quando é de valor muito pequeno, por isso que a gente colocou lá, 5 salários mínimos, aí 50%. Então, você vai ter uma graduação para você ir reduzindo esse percentual na medida que vai aumentando o êxito do cliente, tá bom? E isso é proporcionalidade, é justiça para um lado e para o outro, tanto do contratante quanto do contratado, tá bom? E também, lembrando, por exemplo, que a antiga tabela de inventários colocava um valor em salários mínimos ou em valores mesmo, importância, como referência, e colocava lá que o advogado, pela tabela de inventário, cobrava 5%. Por quê? Porque na tabela de inventário, se a gente pegar os 5% e analisar onde é que está esses 5%, esses 5% vão estar aqui, mais ou menos, na faixa aqui de 20 mil salários mínimos. Se pegar algum patrimônio de algumas famílias de classe média alta, que é onde atua mais a advocacia, vai estar totalmente enquadrado dentro desse percentual aí, né? Ou perto disso. Como nós fomos fazendo a gradação e digamos até a degradação, né? Porque fomos reduzindo, os senhores colegas aí podem pegar aí e fazer sua própria tabela, sua própria planilha e analisar, não, em vez de usar esse percentual aqui, nós vamos, ou esse êxito aqui, vamos reduzir o tamanho do êxito, em vez de botar 5 salários mínimos, vamos começar com 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. Na medida que os senhores acharem interessante, os senhores vão fazendo, tá bom? Aqui é só uma referência. Muitas vezes os clientes aceitam isso aqui depois de debater bastante. Tem muitos clientes que aceitam alterações, sugerem alterações, e tem muitos clientes que já olham, já batem o olho e falam, nossa, é excelente essa sua forma de planejar, porque você fez um planejamento que vai do 50% até o 1%. Zero é zero, né? Mas até 1%. Então, zero é advogar e não cobrar nada no êxito, né? Lembrando, vamos debater outras cláusulas aqui também, que tratam de outros tipos de honorários que podem ser cobrados juntamente com a cláusula de êxito, tá bom? Lembrando que a cláusula de êxito é um bônus a mais, muitas vezes, pelo trabalho que temos, né? E ele é um retorno pela qualidade do serviço que é prestado. Então, um serviço bem prestado, com qualidade, ele traz o retorno para o cliente e o cliente fica satisfeito com relação aos honorários advocatícios, tá bom? Até as próximas jornadas aí, um abraço.